microfone não, tá bom? Tira. Acho que vai até ficar melhor. Eu me movimento muito, isso eu consigo. E assim eu fico mais livre e à vontade. Bom, primeiramente, eu queria renovar os nossos votos de carinho, trazendo um abraço dos companheiros do Grupo de Caxias, lá do Instituto Espírita Caminheiro de Jesus. E é sempre uma alegria renovada estarmos aqui outra vez. Estivemos aqui no ano passado. E nesta noite, conforme assim estava aqui no quadro, Luciano, nós vamos ter assim uma conversa, uma reflexão em torno de dois sub-itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 21. E o capítulo 21, que se intitula Haverá falsos cristos e falsos profetas, é um capítulo interessante. E nós pegamos assim, né, no capítulo 21, o item 4 e o item 9. Nesses dois itens, o 4 fala da missão dos profetas e o item 9 dos caracteres do verdadeiro profeta. Nós temos por hábito, sempre que a gente toma uma página espírita, ou até de qualquer outro assunto, a gente procura perceber se é um texto, um assunto que tenha uma autoria de alguém em particular. E nesses dois itens do capítulo 21, nos chama a atenção que o espírito Erasto é convidado por Kardec a trazer algumas informações doutrinárias sobre esse assunto, caracteres do verdadeiro profeta. E é muito interessante porque, assim, quando nós nos deparamos, né, no Evangelho com a obra no seu conteúdo integral e total, nós sabemos do trabalho de sistematização que Allan Kardec, a espiritualidade, dedicou àquela obra e a todo o Pentateuco. E quando algum item tem a participação específica de um companheiro, como no item 9 desse capítulo 21 que é de Erasto, assim como em vários tópicos da codificação, nos chama muito a atenção isso. Então nós começaremos assim, primeiro, fazendo um brevíssimo histórico sobre o espírito Erasto. E como eu acho que talvez todos nós lembremos que Erasto aparece na codificação com uma informação que por si parece que já nos dá a dimensão desse companheiro espiritual. Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso, ex-Saulo de Tarso. E na condição de discípulo de Paulo, em pesquisando sobre esses dois personagens, nós chegamos a algumas informações interessantes que registram que Saulo e Paulo, as duas famílias, eram muito conhecidas e moravam até muito próximas naquela época do século I do cristianismo. E aí as duas famílias moravam próximas e Saulo e Erasto eram amigos, frequentavam os mesmos lugares, eram estudiosos, eram muito amigos. Saulo mais velho, cerca de 8 anos, mas os dois tiveram uma infância e suas famílias se conheciam. Até que, num certo momento da maturidade de ambos, Saulo, como nós sabemos, que naquela obra Paulo e Estevão, né, tem um registro muito interessante e profundo da trajetória de Saulo, depois de tornar-se Paulo, foi muito fiel à crença dos judeus que perseguiam os cristãos, e sobretudo aqueles que seguiam a Jesus. Até que na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, né, como um soldado do Império Romano,
se depara com aquela grande claridade que em verdade era Jesus, e aí se transforma no grande trabalhador do cristianismo em defesa das convicções e dos princípios cristãos. Aí já cabe para todos nós uma grande reflexão, né? Se Saulo saiu do cavalo ao ver aquela luz que era Jesus, e dali para frente se transformou, nós precisamos pensar assim, em cada um de nós, em que momento será que nós teremos também o nosso encontro com Jesus? Em que momento, trazendo assim, fazendo uma comparação, que nós teremos esse grande encontro com essa luz, que a gente caia do cavalo, entre aspas, né? Mas que a gente abandone o homem velho, as nossas convicções antigas, os nossos vícios, os nossos problemas, vicissitudes e dores, e a gente entre verdadeiramente num caminho de renovação, de um homem que seja fiel, no caso, agora essa época, aos princípios da codificação espírita. E nós todos podemos, a partir daí, ficar com essa indagação. Em que momento estaremos, enfim, nos encontrando com a nossa estrada de Damasco e com o momento que nós atenderemos a Jesus e a doutrina espírita? Mas a partir dessa reflexão, dessa indagação, também cabe nós continuarmos, né, as nossas observações sobre Erasto e dizer que, como discípulo de Paulo, muitas convicções, ensinamentos, textos, epístolas que Paulo escreveu naquela época eram destinados a Erasto. E além de Erasto, tem outro personagem também que era discípulo de Paulo, amigo também de Erasto, que vale a pena nós comentarmos, que é o jovem Timóteo, que também naquela época era muito amigo de Paulo e de Erasto, e Timóteo era mais novo, mais jovem. Lembro de uma epístola de Paulo, uma carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo dizia assim para Timóteo: foge outrossim das paixões da juventude. Foi um alerta de Paulo a Timóteo para que ele, muito jovem, não se envolvesse em questões menores, inerentes da juventude, mas que tivesse cuidado, sobretudo, com as lições do bem, do amor, de Jesus, as lições edificantes e construtivas da vida. E assim era a relação de Paulo com Erasto e com Timóteo. Bom, dito isto, né, na codificação espírita, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, existe uma série, na Revista Espírita, nos volumes, 2 volumes, existe uma série de informações que atestam que Timóteo, Paulo e Erasto eram muito amigos, e tão logo, né, a fase do cristianismo, digamos assim, se encerrou no ano 325, com o Concílio de Nicéia, e que a partir dali se organizou, vamos dizer assim, né, o cristianismo. O que a gente observa que desde aquela época, lá no século I, até a chegada da codificação espírita no século XIX, olha quanto tempo, né? A gente percebe que esses espíritos continuam envolvidos com a questão da espiritualidade, sobretudo a questão que diz respeito à história, a trajetória do espírito humano. Dito isto, fica muito claro que todos esses espíritos voltados ao bem têm um trabalho muito específico de nos conduzir
ao caminho do bem, da paz, do amor, das virtudes em geral. E dentro desse trabalho, né, de convicção, de transformação da humanidade, é que nós chegamos, né, associando essa preocupação da espiritualidade com o que está no capítulo 21 do Evangelho, que é: não haverá falsos cristos, falsos profetas, e nós tiramos, né, para falar com mais detalhe da missão e dos caracteres do verdadeiro profeta. Então, olha, essa introdução é assim para que a gente possa perceber de que no Evangelho, quando a gente percebe, né, essas temáticas, existe todo um contexto, né, histórico, doutrinário, social, cultural. E é legal para que a gente possa, assim, compreender como que nós devemos, assim, adotar critérios, cuidados, para, envergando uma obra, né, para a gente ler, estudar, divulgar, a gente minimamente, quando olha algumas mensagens, como o caso dessa de Erasto, a gente fala: olha, Erasto é aquele espírito que conviveu com Paulo, que viveu lá no século I do cristianismo, e que teve também, como Paulo, sofreu bastante, mas se manteve fiel a Jesus. E tanto é que, decorrido 17, 18 séculos, esses espíritos continuaram, né, século XIX, e certamente continuam até hoje, no século XXI, que nós estamos, ao nosso lado. Certamente, e não é por achismo, né, não é por empirismo, é por convicção científica e provas contundentes que existem na codificação e nos livros da codificação espírita, que esses espíritos estão certamente nesses espaços das casas espíritas. E certamente que eles e seus mensageiros estão aqui também, na sala Chico Xavier, conosco nesse momento, em todos os momentos que nós estamos aqui. E essas coisas, né, essas informações, esses apontamentos doutrinários, nós não podemos ter dúvidas. Não podemos jamais olhar para a simplicidade, a singeleza das casas espíritas e pensar que não deve estar acontecendo nada ali não, porque não vejo nada de mais complexo, né? Não existem, assim, fenômenos contundentes que a gente possa se assustar, estremecer, se arrepiar, e a gente, com isso, acha que é uma reunião sem maiores resultados, quando, na verdade, é totalmente ao contrário. O que acontece em qualquer reunião da casa espírita, seja uma atividade de limpeza, de faxina do centro, seja uma atividade mediúnica, de evangelização, doutrinária, promocional, qualquer atividade que a gente realiza nesse espaço, nós estamos super protegidos pela espiritualidade. E se processa nesses momentos o que a gente chama de processo de cura, né? Nossos problemas quando nós chegamos aqui, as dores físicas, as preocupações com o dia a dia, as dificuldades morais, éticas, sociais, culturais, tudo que diz respeito à nossa vida, a gente traz para cá quando aqui nós estamos. E a espiritualidade nos abraça, a partir do momento que a gente entra pelo portão, nos abraça e inicia um processo cirúrgico, observando no perispírito, no âmago de cada um de nós, qual é a verdadeira dificuldade que cada um de nós tem. Então, isso é o que está acontecendo aqui agora. Enquanto nós abrimos a reunião, lemos a página, fizemos a prece, estamos aqui colocando alguns pontos doutrinários para a nossa reflexão, sentados em pé, pensando, refletindo, sobre cada um de nós existe um companheiro espiritual nos envolvendo, tá? Fazendo com que a gente possa se sentir melhor.
Então, assim, após essa breve e longa reflexão, né? Breve, mas longa, nós vamos esquecer agora, sim, com mais detalhes, tópicos sobre os caracteres do verdadeiro profeta, ou dos verdadeiros profetas. E antes que a gente inicie, no item 4, como nós falamos, que é a missão dos profetas, o item 4 desse capítulo 21, na verdade é um parágrafo só. É um item pequeno, o item 4. São 18 linhas e meio, 18 linhas e meia da tradução da FEB. Não chega nem a ser 20 linhas, vê que é um texto pequeno. E desse texto pequeno, nós tiramos assim um dado que, em verdade, serve de base para o nosso raciocínio daqui para frente. Aí diz assim, a missão dos profetas no item 4. Profetas diz ser de todo enviado de Deus. Olha, a minha impressão está ruim hoje. Quem está aqui, ó, abre aqui no capítulo 21, item 4. Logo no início, quem diz ser de todo enviado de Deus, 21, item 4. Dá? Deixa eu ver aqui. Ó, só me falta, deixa eu ver se eu uma coisa aqui. Ó, lá no trabalho tem um óculos que é um óculos coletivo, sabe? Serve para qualquer grau. E geralmente, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, que é aqui focal, tá aqui. Diz ser de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, assim, quando a gente fala dos profetas, na linguagem espírita, sob o viés do Evangelho, a gente deve entender isso, que é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens. E tem mais um restinho que nós falamos, né? Então vejam só, com essa informação, com esse conceito, instruir os homens. Em linhas gerais, é o que a gente... o seu óculos pode subir. Em linhas gerais, assim, é o que nós entendemos como profetas. E, assim, da missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas ocultas, né? Revelar coisas ocultas também. E mistérios. Olha como isso vai nos dar, assim, um desdobramento. Sobretudo, eu acho que mais interessante, é que nós vamos chegar na nossa atualidade. Brasil dos dias de hoje. O mundo em geral dos dias atuais. Para que a gente possa, assim, se situar, como nós devemos entender essas características, esses caracteres dos verdadeiros profetas. Então, se a gente considera que profetas são aqueles responsáveis por instruir os homens, revelar coisas ocultas, né? E levar a humanidade a situações positivas, construtivas, superiores. Se profeta tem isto como missão, tudo aquilo que se afasta disso não é caracteres de verdadeiro profeta. Muito pelo contrário. São os falsos profetas. E aí a gente já começa a desvendar o que o capítulo 21 nos diz quando afirma, o título do capítulo é uma afirmativa. Haverá falsos cristos e falsos profetas.
Não é uma pergunta. Os espíritos, com a codificação kardeciana, não colocaram isso como dúvida, colocaram como afirmação, como certeza. Haverá, temos sim, falsos cristos e falsos profetas. Então, só queria resgatar isto do item 4, para que a gente possa, agora sim, entrar no item 9, que é um pouco mais extenso do que o item 4, do capítulo 21 do Evangelho, e quando Allan Kardec, principalmente apoiado pelo espírito Erasto quem assina esse capítulo, esse item 9, para falar exatamente dos profetas. Aí a gente vai assim, olha, fazer mais uma vez uma breve interrupção aqui, para que a gente observe uma outra coisa. Além de estar falando, né, nesse item 4 dos caracteres verdadeiros profetas, por exemplo, Erasto também aparece no capítulo 20, no item 4, falando também da missão dos espíritas. E ele aparece assim, em vários outros momentos da codificação espírita, no livro dos espíritas, revista espírita, no Reformador tem mensagem lá. E todas as vezes que a gente observa que o espírito Erasto, da equipe de Paulo, lá do início do cristianismo, se apresenta, ele particularmente vem nos trazer informações sobre conduta, sobre aspecto moral, sobre mudanças de postura, de conduta, de comportamento. E por isso que a gente pode dizer que, nesse sentido, é um dos espíritos especialistas nesse assunto na nossa codificação. Então vejam só, qualquer doutrina, qualquer ciência, existem pessoas, espíritos, que são mais especializados num assunto ou no outro. Quando a gente quer fazer um reparo na nossa casa, né, a gente chama um especialista em obras, eletricista, ou qualquer outra atividade, né, porque são pessoas que conhecem na prática ou na teoria, sabem fazer. Então, nas ciências também filosóficas, científicas, morais, espirituais, religiosas, também existem os espíritas que são especialistas. E Erasto é um especialista nessa área. Então ele aparece falando de profeta e falando de espíritas também. Fala da missão dos espíritas. E não é nada mais, nada menos que a nossa missão enquanto espíritas. E ele fala também de profeta, desde aquela época lá do judeu, do cristianismo. E aí dá para nós fazermos tranquilamente uma articulação dos profetas daquela época com os espíritas da época de hoje. E é isso que Erasto nos deve fazer. Aí ele começa a dizer assim, olha, no item 9, olha quais são as primeiras palavras de Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. Também está afirmando. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Desconfiai dos falsos profetas e principalmente nos momentos de transição, nos momentos de transformação. Aí vale a pergunta, nós estamos num momento de transição, de transformação da humanidade? Mais transformação do que isso, impossível. Né? Então, assim, Erasto, dentro do Evangelho, ainda nos chama a atenção. Cuidado, hein? Olha, aquela época, ele já estava falando para nós estudarmos hoje. Desconfiai dos falsos profetas.
principalmente em épocas de transição e de transformação da humanidade. Então, olha, é exatamente esse momento que nós estamos vivendo, de transformação. E nessa época, nesse momento, a gente precisa ter cuidado com os falsos profetas. Que interessante, como eu falei, olha, nós estamos vindo lá de uma época distante, daqueles momentos em que se estava construindo o cristianismo, que aqueles espíritos dedicados à obra do Cristo, que estiveram lá, estão aqui também, e eles vêm nos dizendo ao longo de todos esses anos, todos esses tempos, séculos, milênios, que nós precisamos ter cuidado com os falsos profetas. E assim como nós falamos, né, de especialistas em certos assuntos, a gente tem que alargar o nosso raciocínio para também dizer o seguinte, que verdadeiros profetas e falsos profetas existem também, olha, em todas as áreas do conhecimento humano. Todas as áreas. E a gente pode começar a pensar, sem falar em algumas, para não contaminar o nosso ambiente, que certamente, olha, que cuidado, desconfiar dos falsos profetas, nesse momento de transformação e de mudança, na área, por exemplo, da religião. No meio religioso, será que existem falsos profetas? O que nós estamos vendo por aí? Não convém a gente citar nomes e detalhes e apontar dedo para lá ou para cá, mas basta a gente fazer uma reflexão que no meio religioso, filantrópico, onde na fachada se diz que ali pratica o bem, nós estamos tendo notícias gravíssimas de companheiros presos, de instituições milenares sendo colocadas em xeque, de pessoas de relevo, né, com patentes, dentro de uma hierarquia religiosa, que hoje são descobertos fatos de cometerem violações de direitos, crimes. Olha aí a observação de Erasto, lá naquela época, desconfiar dos falsos profetas. E nos dias atuais, a gente está vendo isso. A gente poderia ficar falando de várias áreas, mas além da religião, a gente não achar que isso se encaixa só no aspecto da religiosidade, vamos colocar, e sem falar muito, de um outro, né, meio social que a gente vive, por exemplo, no meio político. Na política, também existem os falsos profetas. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Não precisa nem entrar em detalhes, né? Porque é isso que a gente observa. São os falsos profetas, sim, que prometem com o discurso, né? Assumem e acabam fazendo o inverso. A doutrina explica tudo isso. A doutrina espírita explica tudo isso. Talvez a gente consiga, ainda hoje, chegar lá para falar sobre isso. Mas, se nós, né, não conseguirmos chegar até lá, olha que importante para a gente sair daqui mais calmos, esclarecidos, de que tudo isso faz parte de um processo onde a alma humana, o espírito, vem com uma missão do bem e pelo seu livre-arbítrio, por outras convicções, pelas influências diversas, acabam se desviando do caminho. E é bom, né, que a gente também reforce que, quando a gente fala, né, de vários campos da ciência, da humanidade, que a gente também não fique assim muito tranquilos, porque tem o seguinte, não são apenas as pessoas famosas que são alvos dos falsos profetas. Nós também que estamos aqui, né, os, digamos assim, anônimos, né, estamos na mídia, não somos famosos,
Mas todos nós, qualquer um aqui, podemos ser alvos, somos alvos de influências que nos levam para o caminho da falsa profecia. Então, se nós começamos lá de cima, a gente chega aqui no nosso espaço para que a gente possa ter cuidado, desconfiar dos falsos profetas, que uma casa espírita pode estar sujeita à influência de um falso profeta, de um falso espírita, de espíritos da erraticidade que estão presentes para tentar desviar a casa do seu objetivo. Por isso que é muito interessante e importante que a gente fique com algumas expressões, ensinamentos, que parece assim que são gastos, né, que a gente já sabe, isso aí é coisa que não vai construir muito, mas Erasto, não nesse item 9 que nós estamos, mas numa mensagem do Livro dos Médiuns, ele fala aquela frase clássica que todos nós conhecemos, né? E que serve, e que está dentro da codificação espírita, está lá no Livro dos Médiuns. Ele diz assim, olha, é melhor que a gente rejeite 9 verdades a ter que aceitar uma mentira. Isso é muito profundo, parece uma besteira, né? Mas assim, não é para o centro ficar bastante bacana, a gente construir aqui 50 andares da sala Chico Xavier. Que tal se a gente fizer uma associaçãozinha de nada, gente? É uma assinaturazinha de nada, né? Então, assim, é bom que a gente possa se basear por essas questões, que nada vai justificar a gente enveredar por um caminho equivocado e errado, mesmo que seja para levantar 50 andares da casa espírita. E é assim que funciona os princípios da codificação. E é assim que serve para na nossa vida cotidiana e diária a gente lidar com o patrão, com o presidente da república, com o marido, com o enteado, com o vizinho do lado. Essa é a base das nossas relações. Se é assim, olha, para eu ter que brigar com o meu vizinho, é bem melhor que eu procure primeiro me conhecer melhor. É aquela questão, não, vou brigar, vou bater, vou matar para defender o meu filho. Olha, é o mesmo princípio de rejeitar a nova verdade para ter que uma mentira. Se para você, né, fazer uma defesa, você vai ter que matar, que é o primeiro de todos os direitos naturais, na questão 880 do Livro dos Espíritos, se a gente tem que matar para conseguir alguma coisa, a gente está com um pensamento equivocado. Se a gente acha que a pena de morte é a solução, que o aborto é a solução, está tudo nesse bolo. A gente está com algumas convicções erradas. Porque a doutrina, a espiritualidade, Jesus colocam isso como cláusulas intocáveis à vida. Né? E continuando, né, no item 9, Erasto chama a atenção, e aí já é entrando naquela linha que nós falamos da explicação, ele diz, olha, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se passam por reformadores e messias, são impostores. E parece que ele escreveu isso hoje, né? 20 de maio, né? 2019. De 2019. Uma multidão de ambiciosos e intrigantes se passam por reformadores e messias. A gente colocou 2 itens aqui, mas como nós falamos, né? A gente pode colocar qualquer um. A gente coloca aqui, um aqui, esporte. Também, né? Então, nas artes, qualquer campo humano, a gente lida com ambiciosos, com intrigantes e impostores. E quando a gente fala que a gente lida, a gente está falando, e o Papai do Céu é tão perfeito, que nos deu assim, né, uma boca para falar, mas 2 ouvidos para ouvir. Então parece que ouvir é duplamente mais importante do que falar. Então a gente fala que existem, a gente coloca na terceira pessoa, mas
serve para nós aqui. A gente está falando que ser ambicioso, intrigante, fazer intriga, se passar por reformador e por Messias, em não sendo verdade, é uma característica dos falsos profetas. Falando da missão dos espíritas, é não ser verdadeiro espírita. Aí, continuando, por isso, por essas missões, são sempre escolhidos, para essas missões de verdadeiros profetas, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que tem de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então a gente pode ler assim, então, está vendo? São espíritos já adiantados, que passaram por outras encarnações. E a gente dá vontade, né, de dar um passo atrás e sair dizendo, então não é comigo. Não. É totalmente conosco, porque assim, olha, se nós estamos hoje nesse processo de transformação, de mundo intermediário, de provas e expiações, nós já vimos, né? Viemos de muito tempo, tantas encarnações anteriores, que nós éramos muito mais inferiores, sem conhecimento, onde a gente entende muito bem do que a doutrina, a revelação espírita nos fala. Então também temos o nosso papel de mais adiantados e que temos condições de realizar as tarefas para as quais nós fomos chamados. Aí quando a gente lê e fala dessas experiências, aí nós colocamos, né? A gente lembra também de vários companheiros que estão no caminho traçado para os verdadeiros profetas. E também, sem muito esforço, a gente lembra de Chico Xavier, que foi em 2002, né? Não tem nem 20 anos, né? 17 anos. Desencarnou, mas estava conosco, contemporâneo a nós todos que estamos aqui. Que a gente podia conversar com ele, abraçar com ele. Então, assim, não era um ser sobrenatural, como tantos outros, né? Gandhi, Marquês Calcutá, e tantos companheiros que estão por aí, né? Que não têm o nome de relevo, mas que fazem um trabalho voltado para o bem. Então, olha, os verdadeiros missionários, a outra consideração que tem no item 9. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. E essa é uma informação de que quem assim leu e viu, né, alguns outros missionários em seu trabalho no dia a dia, na vida cotidiana, sabe que é o seguinte: quem realiza o bem por convicção, com naturalidade, sem querer nada em troca, eles sequer sabem que estão realmente fazendo bem. Fazem por espontaneidade, né? Por gosto, por estarem já realmente experienciados naquela tarefa. Ao passo que, quando a gente procura ajudar alguém, arquitetando e planejando um benefício que podemos receber, é o inverso dessa postura, né? A gente está fazendo o bem, já planejando um retorno que aquela pessoa pode nos conceder. Então, olha que as posturas, né, são bem distintas para que a gente possa realmente comparar em que ponto nós estamos nessa grande reta, né? Estamos numa extremidade, e esses companheiros, esses profetas de outra, estamos numa fase intermediária, que já está muito bom, e tem uma outra questão que é bom que a gente avalie. Para que a gente possa realmente nos conduzir bem na vida, o caminho que a gente tem para fazer isso é um exercício diário. Não é ficarmos também como eremita no deserto, rezando o tempo todo, lendo o Evangelho, se a gente não está no dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, lidando com as dificuldades dos outros, com as nossas também. O caminho é exercício. É exercitando o que a gente aprende. Quando a gente é insultado e a gente reage, depois a gente fala, nossa, não deveria ter tido aquela reação. Não? Então, é assim que a gente vai aprendendo.
E sobre as nossas reações, lembram do item que fala do duelo? Também do Evangelho? O duelista somos nós, que a gente tem medo das ofensas e aí a gente reage também de uma maneira agressiva. Por isso que a gente é reconhecido como duelistas, até os dias de hoje. A gente é incapaz, ou pelo menos a gente tem muita dificuldade, de quando recebemos uma ofensa, da gente ser mais compreensivo, pensar antes de responder. Na verdade, a gente está quase que no impulso, né, a resposta. Então a gente fica duelando o tempo todo com o outro, porque a gente tem medo de receber as ofensas. Assim como o suicida tem medo dos problemas da vida e suicida, o duelista tem medo das ofensas. E aí a gente acaba retrucando a tudo. Então é bom que a gente também exercite, né, a ser mais complacente. E aí, dentro do fechamento do item 9, Erasto reforça também uma outra ideia, quando ele fala dos impostores. E é tão interessante assim, que a gente leia isso nos dias atuais, que na verdade assim, a gente pensa, né? E parece que a gente está falando de uma época distante. E não é. A gente está lendo hoje uma mensagem do século XIX, que aqueles companheiros, auxiliados por Jesus, tinham a verdadeira ciência, né, da nossa trajetória até os dias de hoje, no século XXI, que eles colocam com muita propriedade, que assim, que em meio a esses impostores, a essas mensagens equivocadas, eles falam, e o pior de tudo, que na sociedade existem pessoas que acreditam nessas falsas promessas. Está escrito no Evangelho. Então assim, olha, eles estão dizendo que existem aqueles impostores que enganam e tem pessoas que cegamente confiam. E é para que a gente possa pensar melhor antes de analisar o que é dito, o que é mostrado. Por isso que as reuniões espíritas são dialógicas, a gente recebe uma mensagem psicografada, a gente tem que analisar para ver o que aquela mensagem está nos dizendo. Não, mas foi uma psicografia, se veio dos espíritos é porque está bom. Não é que está boa. A gente precisa analisar, ver para quem é, se tem sentido, se é um irmãozinho que tem um compromisso com o bem. Né? Então, assim mesmo é quando a gente encontra os companheiros que estão voltados a falsas promessas em qualquer área do conhecimento humano. E Erasto nos diz, olha, a gente precisa, ele dizia naquela época, e a gente repete hoje com maior tranquilidade, conhecer verdadeiramente, desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Então, assim, quando, né, a espiritualidade, sobretudo Jesus, nos mandam esse recado para nos garantir que a gente está protegido pelos falsos profetas, na medida que a gente também se associa às coisas do bem, é para que a gente não tenha medo, né? É para que a gente tenha a certeza que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer melhor a espiritualidade, porque existe, nesse processo de vida que nós temos, uma influência permanente da espiritualidade sobre o nosso universo. Na questão 525 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é o capítulo que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos nos influenciam nos acontecimentos da vida. E a resposta
antes de ser desenvolvida, é uma palavra só. Eles dizem assim, ó, certamente. Ou seja, os espíritos nos influenciam na maioria do tempo do nosso dia. Essa influência é permanente. E sendo permanente, é preciso que a gente tenha a nossa cabeça e os nossos pensamentos no bem. E na pergunta 525A, Kardec renova, né, amplia a questão, perguntando se os espíritos, então, esses que estão na erraticidade, já que existe uma influência, será que eles podem fazer coisas mesmo contra a nossa vontade? E os espíritos respondem, até podem. Entretanto, eles não fazem nada que sejam além da lei natural. Então, existem a lei natural, as leis. Ninguém, nem os espíritos desencarnados, conseguem ultrapassá-las, sobrepujá-las. Fazem sim, na medida que nós damos espaço mental na nossa cabeça. Cada vez que você falou, então, pensa em hora cheia, né? Agora eu falei, nossa, tá vendo? É os falsos profetas que estão por aí. Ficou aqui, ó, me tirou a concentração, estou brincando. Mas então, para que a gente possa então encerrar, mesmo, só queria deixar essa mensagem, e já que nós falamos também de Chico, para que a gente possa, enquanto espíritas, nessa casa que nos acolhe, nas missões que nós temos, como espírita que a gente faz força, né, para ser da maneira mais completa possível, que a gente lembre de uma mensagem ditada por Castro Alves a Chico Xavier, quando, falando aos espíritas, de todas as casas espíritas, ele disse assim: espíritas companheiros, relembrai da trilogia união, serviço e amor nas lutas do dia a dia. Protegei com zelo e fé a nossa doutrina de luz e ante as trevas mais espessas, que nenhum de nós se esqueça da reta para Jesus. Que Deus abençoe.